Olá, abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Estamos aqui para mais um vídeo no canal Crescendo em Graça Brasil, convidando você a se inscrever se você já não fez isso, porque lá tem muita sabedoria, que não é minha, é a sabedoria predestinada de Deus e nós estamos aqui para compartilhar ela com você, ok? Muito bem, então, o tema que nós vamos abordar hoje, neste estudo, é: quem é um crente em Cristo Jesus? Veja que eu coloquei Cristo antes de Jesus. E fiz isso de propósito, porque a pessoa pode falar assim, mas não seria um crente em Jesus Cristo? Pode ser também. O nome sobre todo nome é Jesus Cristo. Só que a pessoa, ela muitas vezes utiliza o nome Jesus Cristo, pensando lá no Jesus de Nazaré. E quando a gente coloca Cristo na frente de Jesus, o Espírito vem primeiro e depois vem a manifestação humana. É bem importante que você separe isso. Cristo Jesus. Quem é um crente em Cristo Jesus? De acordo com o sistema religioso, o sistema tem muitas definições para quem é um crente em Cristo Jesus. A primeira definição que o sistema tem, o sistema religioso, a religião, chamada cristã, que não tem nada de cristã, aquele que imita Jesus de Nazaré, com certeza. Jesus de Nazaré era judeu, mas ele é a grande celebridade do sistema religioso. Jesus de Nazaré. E o apóstolo mais indicado para a gente compartilhar a respeito do que o sistema pensa sobre quem é um crente em Cristo Jesus é João. E nós vamos aqui a primeira carta que João escreveu, capítulo 2, versos 3 até o 7. Vou ler para vocês aqui, está na sua tela. Nisto sabemos que o conhecemos, falando de Jesus de Nazaré, se guardamos os seus mandamentos. Olha que tremendo. O que Jesus de Nazaré veio fazer na terra? Obedecer, seguir os mandamentos de Deus. Que mandamentos? Que estavam na lei de Moisés. A lei foi dada a Moisés. E Jesus veio cumprir, ele precisava fazer isso. E João, ele se enamorou tanto deste véu Jesus de Nazaré, que no final da sua vida mesmo, ele era um fanático por Jesus de Nazaré. João era fanático por Jesus de Nazaré. Ele não tinha conhecimento nenhum da verdade, mas ele amava Jesus de Nazaré a ponto de extrapolar. Por isso ele disse: se nós dizemos que conhecemos a Jesus de Nazaré, é porque nós guardamos os seus mandamentos. Ou seja, lei de Moisés. O que a religião apresenta então? Lei de Moisés. Continuando a leitura do texto. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E a verdade não está nele. Aqui já estava dando um recadinho para Paulo. Mas o que guarda a sua palavra, mas não a palavra da graça que Paulo ensinou, aqui está falando da palavra da lei de Moisés. O que guarda a sua palavra, neste verdadeiramente o amor de Deus se aperfeiçoou. Por isto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. E como é que Jesus andou? Como judeu. Jesus era judeu e andou como judeu a vida inteira até a sua morte, 33 anos. E João continua dizendo: irmãos, não vos escrevo mandamento novo. Não era mandamento novo. Era a lei de Moisés, que todo mundo conhecia naquele tempo. Senão o mandamento antigo que tivestes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes desde o princípio. Que palavra é esta que João está se referindo? A palavra que eles receberam de Jesus de Nazaré. A lei de Moisés, a lei que foi dada a Moisés e prosseguiu durante toda a vida de Moisés, depois chegou até a cruz. A lei de Moisés só foi cumprida na cruz, por meio do próprio Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto para você entender o que o sistema diz que é o que deve ser um crente em Cristo Jesus é imitar a Jesus de Nazaré. E o segundo ponto é: quem é um crente em Cristo Jesus segundo o sistema? É aquele que se esforça por ter uma conduta irrepreensível. Sabe lá o que é isso? Inatacável, santo, perfeito, segundo a lei de Moisés.
É o que as religiões mostram. Você veio daí, provavelmente, eu também vim daí. Então, o que a religião ensina? O que os pastores procuram ser? Aparentemente piedosos. É aquela aparência de piedade, aquela santidade, vem todo mundo, senta no banco da igreja, da sinagoga, ali todo mundo em silêncio, quietinho, né? Aparência de santidade. Em Hebreus, capítulo 10, verso 1, o apóstolo Paulo ele diz assim: porque a lei, tendo a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca pôde ou nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente a cada ano, fazer perfeitos aos que se aproximam. Isso está falando da religião. A religião usa a lei de Moisés, mas a religião não pode, nunca poderá fazer perfeitos aqueles que se mostram com cara de santidade. Ah, que essa pessoa parece ser uma pessoa tão direita, né? Tão correta, tão santa. Você não sabe o que está acontecendo lá atrás na vida dela, mas ela se apresenta como alguém absolutamente irretocável. Alguém que não se pode pôr o dedo na cara dele. O tempo vai se encarregar de mostrar para você quem é, muitas vezes, essa pessoa. Todos nós fomos assim, viemos da religião. A religião mostra a hipocrisia, não é? A religião diz que para ser crente você tem que ser santo, você tem que ser uma pessoa estudada, discreta, etc. e tal. Mas hoje em dia, o que você vê por aí, não é nada disso. Vamos agora mostrar a você verdadeiramente o que é um cristão, o que é alguém, um crente em Cristo Jesus, segundo o Evangelho da Graça. E quando vamos à graça, nós temos que passar por Paulo, não tem jeito. As pessoas ficam misturando Paulo com outros apóstolos, com livros históricos, não. Paulo é Paulo. Nós já falamos isso nos vídeos anteriores, veja lá no canal os vídeos anteriores. Paulo é o perito arquiteto da graça. Não adianta você ficar buscando informações em graça fora de Paulo. É preciso ir a Paulo. E o primeiro texto que eu quero que você identifique o que é um crente em Cristo Jesus, segundo Paulo, segundo o Evangelho da Graça, está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. Onde Paulo diz: de maneira que nós, daqui em diante o quê? De Cristo para frente, de Cristo morto e ressuscitado em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E agora vem o mais importante: até mesmo se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não o conhecemos assim. Então, nesse primeiro ponto, número 1, quem é um crente em Cristo Jesus? É aquele que não se conhece em carne, não se vê em carne. Porque se ver em carne significa se ver debaixo da lei. E a lei já passou. E a carne para Deus, a tua, também já passou. Então você não pode se ver em carne, você tem que se ver como Deus te vê. E espírito. Número 2. Olha, nem a Cristo é para conhecer segundo a carne. Você viu aí nesse primeiro ponto? Nem a Cristo. Então não é seguir a Jesus de Nazaré, seguir os passos do pescador. Não. Jesus de Nazaré era judeu e foi para a cruz. Se você se ver em Jesus de Nazaré, você vai se ver pregado na cruz. Isso você não vai querer. Número 2. Quem é um crente em Cristo Jesus, segundo o apóstolo Paulo, ou segundo o Evangelho da Graça? É aquela pessoa que entende que é uma nova criação. O verso é o seguinte, o verso 17 do capítulo 5 de 2 aos Coríntios. Entende que é uma nova criação. Ou seja, não vive mais pelo antigo pacto da lei, agora ele vai viver segundo o novo e vivo caminho, que é o Evangelho da Graça. 2 Coríntios 5,17 é um texto muito conhecido até mesmo pelos religiosos, só que eles conhecem, decoram, mas não sabem o que quer dizer. De modo que se alguém está em Cristo, não em Jesus de Nazaré, em Cristo ressuscitado, então ele é cristão. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Aí a pessoa fala em coisas velhas passaram. Ah, eu era um pecador, eu era um adúltero, eu traí minha mulher. Não está falando disso, está falando das coisas velhas que passaram. O que é? Rituais, costumes, hábitos da lei, mandamentos da lei de Moisés. São essas coisas velhas que devem passar na tua vida. Para você dizer e declarar tranquilamente, com toda a ousadia e certeza, que você é um crente em Cristo Jesus, no ressuscitado. Eis aqui, todas são feitas novas, é o que diz esse texto de Paulo. Se você quer viver
No novo pacto, não dá para ficar pensando na lei de Moisés, tem que viver a partir do Cristo ressuscitado, porque ele cumpriu a lei em Jesus de Nazaré. Jesus cumpriu a lei para você não precisar viver mais nela. Ah, não tem que fazer jejum? Nem jejum. Você não tem que fazer batismo, você não tem que fazer batismo em água, você não tem que fazer celebração de ritual de Santa Ceia, tudo isso faz parte do velho pacto. Número 3, o que Paulo diz que deve ser um crente em Cristo Jesus? Foi criado para participar da herança de Cristo. Um crente em Cristo Jesus, ele tem herança. Um escravo de Jesus de Nazaré não tem herança. Então, aquele que está na terra, mas está vivendo com a mente no céu, ele tem herança, porque apesar de estar vivendo na terra, você pertence ao reino espiritual. Você pertence ao espírito, ao que é espiritual, e tem que se ver como espiritual. Isso está em Romanos 1,17, né? E chama as coisas que não são como se fossem. Lá em Romanos 4,17 diz, chamando as coisas que não são como se fossem. É assim que vive um crente em Cristo Jesus. Vive com a mente nas coisas espirituais, apesar de estar participando de carne e sangue. Vamos ao próximo texto que está aí na sua tela já abertinho para você. Colossenses, capítulo 1, verso 12. Com gozo, dando graças ao Pai que nos fez aptos para participar da herança dos santos em luz. É assim que você deve viver, pensando na sua herança, crendo que você é um herdeiro de Deus, né? Você não é um escravo que vive na casa do Pai, que tem, Senhor, mais uma vez eu entro na tua presença, vai orar, entra na presença de Deus, depois sai da presença de Deus, depois entra na presença de Deus de novo, depois sai na presença de Deus. Que bagunça é essa? Você não tem que entrar e sair da presença de Deus, porque você está na presença dele o tempo todo. Você é um filho e herdeiro. Ponha isso na sua mente. É bem importante que você faça isso. E finalmente, quem é um crente em Cristo Jesus segundo o Evangelho da Graça? Número 4. É aquele que anda em ousadia. Um crente em Cristo Jesus, ele não anda de cabeça baixa. Ele anda em ousadia. Com espírito de poder na sua mente. Tem espírito de poder, amor e domínio próprio. É assim que vive um crente em Cristo Jesus. É assim que anda. Com a consciência tranquila, com limpa consciência. Veja o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, senão de poder, de amor e de domínio próprio. E no texto anterior também nós falamos de Hebreus 2,14. O que é andar com ousadia? O que é um crente em Cristo Jesus? Como é que você está? Você está bem? Estou ótimo, estou reinando. E como é que é um crente segundo a religião? Ih, o diabo está me perseguindo. Tive uma luta contra o diabo essa semana. Que diabo, abençoado? O diabo foi aniquilado. Você não tem luta contra diabo nenhum. Você tem luta contra a sua própria carne. E é aí que está o diabo de hoje. O diabo atual está na tua carne, não está lá fora de você. Você o domina. Por isso que diz que um verdadeiro crente em Cristo Jesus tem domínio próprio. Muito bem, se Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder e domínio próprio, use isso. Use isso. Então você viu a diferença entre o que é um crente em Cristo Jesus segundo a religião e o que é um crente em Cristo Jesus segundo Paulo, segundo a graça? Que você está me ouvindo aí, é porque você está interessado no Evangelho da Graça. E eu recebo que esse seu interesse se transforme em receber, em selo. Receba o Evangelho da Graça em seu coração. E se você está me vendo e me ouvindo, é porque você foi levado a entender esta palavra. Eu recebo isso, declaro os olhos do teu entendimento iluminados e no próximo vídeo há mais coisas importantes para você entender e receber. Aguarde, assista tudo que está no canal, interaja comigo, com este canal também, mande um zap para mim que eu te mando material de tudo aquilo que você quer saber, ok? A melhor noite, melhor dia ou a melhor tarde para você, como você estiver, o que importa é que você está vivendo sempre o melhor. Um forte abraço, até a próxima oportunidade.